Vamos lá então. Então ele fala assim, ó, resolução da equação de segundo grau por soma e produto. Então a resolução da equação de segundo grau é o quê? Nós encontrarmos as raízes. Nós sabemos, quando ela é completa, eu encontro o discriminante e depois a fórmula de Bhaskara. Aí eu encontro as duas raízes. Certo? Só que tem outro conceito que dá para eu encontrar as raízes, pela soma e pelo produto, que é o método da tentativa. Aí aqui ele generaliza as duas fórmulas e chega aqui embaixo na fórmula, menos B sobre A. Certo? Depois nós vamos ver com calma isso daí. Aí nós temos também, né, aqui é a soma. Ele faz em relação à soma. Aqui ele já faz em relação ao produto. E ele chega lá embaixo na fórmula C sobre A. Então eu não vou passar essa fórmula aqui para vocês, porque é muita álgebra, muito detalhe. Aqui já tem mastigado para nós, que a fórmula, a multiplicação das duas raízes chega em C sobre A. É isso que nós precisamos. Certo? Então ele fala lá, assim podemos concluir que a soma das raízes. Então, o que vem a ser isso? A soma das raízes é você pegar o x1 mais o x2. Porque são as duas raízes. x1 mais x2, olha lá, qual que é a fórmula da soma das raízes? Então a soma das raízes é igual a x1 mais x2 e vai ser essa fórmula aqui, ó, menos b sobre a. Então, método da tentativa, soma e produto. Quem que você vai usar na soma? Menos b sobre a. Certo? E no produto? O produto vai ser o quê? O produto das raízes. O que é produto? Vezes. É você pegar o x1 vezes quem? O x2. Qual que é a fórmula de ambos? C sobre A. Já foi discutido lá atrás. Ok? Não tem necessidade. Aí ele passa um exemplo aqui, ó. Não entendi, professor. Ele foi discutido antes. Ali, ó, ele já foi discutido aqui, ó. Já foi discutido aqui. Certo? Só que eu não vou pegar essa fórmula e nós vamos trabalhar em cima da fórmula. Aqui, somar, depois colocar em evidência. Não. Já foi discutido, ele sabe que a soma é menos B sobre A, e aqui ele já discutiu, e o produto é C sobre A. Acabou. É isso que nós vamos trabalhar em cima disso. Certo? Então, o que acontece? Olha lá, ó. Observe as raízes da equação. X quadrado menos 9x, então nós temos lá x quadrado menos 9x mais 14 igual a zero. O meu A aqui vale quantos? Não tem nada, é 1. E meu B? Menos 9. E o meu C? 14. É uma equação de segundo grau, completa ou incompleta? Completa. Para eu encontrar as raízes, eu teria que encontrar o discriminante e o Bhaskara, não é? Sim. Aí eu teria as raízes. Só que aqui eu vou fazer pelo método da tentativa. Soma e produto. Então, qual que é o método da tentativa aqui? O que nós vamos fazer? Olha lá. Método da tentativa. Soma. Qual que é a fórmula da soma? Olha lá. Soma. A fórmula da soma não é menos B sobre A? Não é essa a fórmula? Sim. Então, o menos é da fórmula, olha lá, esse menos é da fórmula. O meu B aqui vale quantos? Menos 9, então vai ficar menos... Menos 9, dividido por A. O meu A aqui vale quantos? 1. Menos com menos dá quantos? Mais, ou seja, mais 9. E 9 dividido por 1 dá 9? Então eu sei que a soma tem que ser 9. E o meu produto? Qual que é a fórmula? C sobre A. Então, o meu C vale quantos? 14. E o meu A?
14 dividido por 1? 14. Então, o meu produto tem que ser 14 e a minha soma tem que ser quantos? 9. O que significa isso? Olha lá. O meu produto. O que é produto? Não é o x1. Não é o x1 vezes o x2? A minha soma não é o x1 mais o x2? Então, eu vou fazer o método da tentativa. O produto deu quantos ali? 14, não foi? Sim. 2 números. Aí é método da tentativa. Por isso que eu tenho que saber a tabuada. 2 números, eu tenho que tentar 2 números. Um multiplicado pelo outro que dá 14. 1 vezes quem dá 14? 14. Bateu? Bateu. Então a minha raiz, o meu x1 é 1 e o meu x2 é 14? Até aqui tudo bem. Bateu. Só que tem que fazer o mesmo, tem que dar o mesmo conceito na soma. Então se eu falei que o meu x1 é 1, olha lá, 1 mais x2. Quem que é o x2 aqui que eu falei? 14. 1 mais 14 dá quantos? 15. A minha soma deu 15? Não, não deu. Então eu posso falar que a minha raiz, o x1 é 1 e o x2 é 14? Não, por quê? No produto deu certo, mas na soma não deu, então eu não posso. Agora eu vou fazer outro método da tentativa. 1 vezes 14 dá 14. Agora eu vou tentar o 2. 2 vezes quantos dá 14? 7. Então eu vou tentar esses 2 números. Olha lá. 2 vezes 7. Deu quantos? 14. Bateu? Bateu. Aqui, ok. Agora eu vou na soma. 2 mais 7 dá quantos? 9. Bateu? Bateu. Então aqui com toda a convicção e propriedade eu posso falar que o meu x1 é 2 e o meu x2 é 7. Não fiz pelo método do discriminante e o método do Bhaskara. Então, é o seguinte. Tem exercício que vai falar assim, encontre as raízes. Pela fórmula de Bhaskara. Necessariamente você tem que fazer a fórmula de Bhaskara. Encontre as raízes pelo método da tentativa. Então você tem que fazer isso. Agora o exercício. Resolva a equação de segundo grau. Você que vai definir se você quer fazer pelo método da tentativa ou por Bhaskara. É você que vai definir. Pelo método da tentativa, você tem que lembrar da fórmula da soma e da fórmula do produto. Olha lá, presta atenção. Vou por Bhaskara agora, só para vocês entenderem. Olha lá, por Bhaskara, vou começar aqui, meu delta. B ao quadrado menos 4AC. Nessa mesma equação do segundo grau. O meu B não é menos 9 ao quadrado? Menos 4 vezes A. O A é 1. E o C? 14. 9 vezes 9 é 81. Aqui vai dar menos. 4 vezes 1 vezes 14 vai dar quantos? 56. 81 menos 56 dá quantos? 25, não é? Então, o meu delta aqui, ou seja, o meu discriminante, deu 25, não foi? Olha a fórmula de Bhaskara. Vou jogar na fórmula de Bhaskara. Ó. Menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes A. O menos é da fórmula. E o meu B é negativo. O menos com menos vai dar quantos? Mais. Então, já vou colocar direto aqui. Porque você já tem essa convicção. Mais ou menos raiz quadrada de 25 dividido por 2 vezes A. O A é 1. Que vai dar 9 mais ou menos 5 dividido por 2. 9 mais 5 dividido por 2. 9 mais 5, 14. Dividido por 2 deu quanto? 7. Meu x1. 9 menos 5 dividido por 2. 4 por 2 dá 2. Bateu? 7 aqui. 2 aqui. Ok? Meu x1, meu x2. Então, independente se eu fizer
pelo método da tentativa, some produto. Ou se eu fizer pela fórmula de Bhaskara. Se o exercício faça pelo método da tentativa, necessariamente, você vai ter que aplicar o método da tentativa. Faça pelo método de Bhaskara. Método de Bhaskara. Não falou? É você que vai definir. Se você acha que é mais fácil fazer pelo método da tentativa, ok. Se for pelo método de Bhaskara, ok. Agora é a lição sua. Certo? Eu fiquei de exemplo uma conta aqui, que nem é o x quadrado menos 8x mais 7. Aí aqui, a soma não é b menos b. Então, mas é que aí você pegou aleatório. Então, provavelmente, então o seu... tem que ser específico? Às vezes vai acontecer o seguinte, da sua raiz, ela vai dar número fracionário. Aí fica difícil fazer pelo método da tentativa. Aí, pelo método da fórmula de Bhaskara, fica mais fácil. Porque a tentativa você consegue quando é número inteiro, fica mais fácil. Quando é número fracionário, já fica mais difícil o método da tentativa. Entendeu? É difícil demais. Olha lá, ó. Aí ele já fez, aí ele dá um outro exercício, um outro exemplo, olha lá. Vamos pegar esse outro exemplo aqui. Dois x quadrado menos 5x mais 2 igual a 0. Então vamos lá. A soma. Vamos encontrar o A primeiro. O A, o B e o C. Meu A vale quantos? Meu B e meu C. Método da soma. A soma é menos B sobre A. E o produto é C sobre A. Menos. O meu B é menos 5. Então é menos 5. Dividido por A. O A é 2. Menos com menos dá mais. Então dá mais 5 meios. Ah lá, já dá um número. A soma dá um número fracionário. Aí já vai ficar mais difícil. Certo? Eu fazer pela soma pelo produto. E o C? 2 sobre 2. Que dá 1. Então, o que acontece nesse caso aqui, ó? Pela soma e pelo produto, o que acontece pela soma e pelo produto? Olha lá. Não fica mais difícil? Porque eu tenho que encontrar na soma, no produto, é x1 vezes x2. E na soma, x1 mais x2. Ou seja, que aqui 5 sobre 2 é a mesma coisa que 2,5. Então você pode trabalhar com fração ou com a parte decimal. Aí você tem que número vezes outro número no produto dá 1. E agora? Na soma, 1 vezes 1. 1 vezes 1 dá 1? Dá 1. Só que na soma, 1 mais 1 dá 2,5? Não, dá 2. Então não pode ser 1 e 1. Poderia ser o 1, aí você teria que ir fazendo por tentativa. O 1 vezes o 1 mais 0,7. O 1 mais 1,5, beleza, vai dar 2,5. Aqui na soma, 1 mais 1,5 dá os 2,5. Certo? Mas e se eu multiplicar o 1 vezes 1,5? Vai dar 1? Então, notem que aí vai ficar mais difícil. Então aqui não adianta eu ficar perdendo tempo, que eu vou me enrolar e não vou conseguir chegar. Então é isso que você falou, vai depender da situação. Então nesse caso é mais fácil eu fazer o quê? O delta e o Bhaskara.
Porque isso daqui não vai ficar me prendendo, que é método de tentativa. Quando a soma e o produto dá número inteiro, fica mais fácil. E quando a raiz também é inteiro. Porque pode ser que a soma e o produto dê o número inteiro, mas a raiz é um número fracionário, aí complica a minha vida. Então é assim, você iniciou pelo método da tentativa, tá ficando difícil? Finaliza ele e vai pela discriminante e pelo Bhaskara. Entendeu? Porque aqui dá solução? Tem solução? Tem. Olha lá, ó, que é o meio mais 2. Meio mais 2 dá 2,5. E o meio vezes 2 dá 1. Só que até você chegar nisso, né, vai dar muito trampo. Então, foi o que eu falei para você. Tem solução? Tem solução. Só que é um pouquinho mais complexo. E a matemática, você tem que fazer de tudo para você facilitar a sua vida, otimizar o seu tempo. Ficou claro? Sim. Professor, Oi. o método da tentativa tem como otimizar ele, é mais fácil, porque... Não, o método da tentativa, ele é mais fácil, assim, ele vai otimizar o seu tempo em relação à fórmula de Bhaskara. Mas desde que a soma e o produto é um número inteiro e as raízes são um número inteiro. Se não for... Se não fosse perguntando. Mas não falei nada. Não falei nada, amigo. Caio, você ficou assim pra mim, ó. Tipo, caiu. Né? Aí ela... Você que derrubou, menina. Tipo assim, pega pra mim. Eu não falei isso. Ficou claro aqui, pessoal? Tudo bem? Tranquilão? Vai. Tem que terminar, né? Não, não. Não dá pra lembrar. O rapaz na janela aí. Relaxa, meu. Deixa. Professor, quando você vai gritar no ouvido. Não, ali não, ali é diferente. Você já sabe. Você sabe, amigo. Diferente. Não, não. Esse aqui é memória. Ela mandou rapidinho. Esse aqui é memória. Você não pode comparar a situação dele com... Vocês sabem disso. Vamos lá então, dando sequência. Tudo, cara. Não vai matar, não, professor. Fala um negócio sério. Professor, presta atenção no que eu vou falar. Vamos lá, calma aí, amigo, só um minuto. Já vai bater o sino, meu irmão, relaxa. Vamos aproveitar o tempo. X ao quadrado menos x mais 7 igual a 0. Meu A vale quantos? 1. E meu B? Menos 1. E o C? 7. Então vamos lá. Soma menos B sobre A. Produto C sobre A. Menos o B é menos 1. E o A é 1. Menos com menos dá mais. E 1 dividido por 1 dá 1. O meu C é 7. Dividido por A é 1. 7. Ok, então aqui já tem alguma coisa, número inteiro, então fica mais fácil. Vamos verificar lá. Se a gente vê que está enrolando demais, aí é o quê? Discriminante Bhaskara. Então, pelo método da tentativa. O meu produto é x1 vezes x2. E a minha soma é x1 mais x2. Então, vamos pelo método da tentativa. O produto tem que dar 7. Se eu sei que o produto tem que dar 7, 1 vezes quem vai dar 7? 7. Bateu? Bateu, ok. Então, 1 mais 7 deu quantos? 8. Bateu? Não, então não pode ser. Certo? Então, o que acontece? Nada, Então, sai de um. Gera mais 8. Se inverter, colocar o 7 vezes 1. Dá na mesma. É
Tá na mesma, normal. Beleza, tá na mesma? Tá na mesma 7 vezes. Vamos ver aqui. Olha lá, ó. É o que acontece. O que vai acontecer? 1 vezes 7. O 2, se eu colocar o 2 aqui, ó, 2 vezes quantos? Dá 7. Aí já vai ficar complicado, não vai? Vai complicar a minha vida. Então, o que acontece nesse caso aqui, ó? Eu ia fazer o discriminante e depois o Bhaskara. Só que o que acontece? Olha lá, ó. Ele fala aqui, ó, nesse caso nós teríamos que encontrar o discriminante. Foi o que eu falei para vocês. Aqui já vai complicar. Então, para onde eu vou partir? Para onde? Para o discriminante. E o discriminante aqui, ó, deu quantos? O discriminante, quantos que deu? Menos 27. E o que acontece quando o discriminante é menor que 0? Não tem. Quando o discriminante é menor que 0, Não tem raiz, Lucas. não possui raiz. Então quer dizer, eu não vou conseguir encontrar as raízes aqui. Então tem que tomar cuidado, por isso que eu falei para vocês. O método da tentativa, ele vai otimizar o seu tempo? Vai otimizar. Desde que eu tenho 2 raízes reais e distintas. Certo? 2 raízes reais iguais também? Também. Certo? Mas, o que acontece? É menor que 0. A hora que eu ver que está complicando a minha vida, vai para o discriminante Bhaskara. Não tem o que fazer. Certo? Então, aqui a gente já sabe que não possui raiz. Então, vai acontecer isso. Esse tipo de situação. Olha lá, no ensino médio você aprenderá que essa equação possui 2 raízes reais, não. 2 raízes não reais, que irão fazer parte do conjunto dos números complexos. Vocês vão estudar o número complexo lá. Porque quando chegar na raiz quadrada de número negativo, tem solução? Não tem. Mas em números complexos ela tem. Tem? Números complexos sim. Oi? Não, é um negócio mais punk. Aí deixa eu chegar lá que... Até pro senhor é plástico. É assim, não, é tudo, é você entender e praticar, né? Mas tem um processo, né? Então não adianta eu entrar nos números complexos aqui, que não vem ao caso, certo? Se nem o senhor tá assim, imagina a gente, tá ferrado. Aí o que acontece, ó? Conhecendo, ó, nós vamos obter... Olha lá, obter as raízes. Conhecendo o quê? As suas raízes. Então, quando eu conheço as raízes, eu consigo determinar a minha lei de formação, ou seja, a minha função de segundo grau. Ele me dá as raízes e através das raízes, através dessa fórmula aqui, ó, presta atenção... Através dessa fórmula aqui, ó, eu consigo determinar a minha função de segundo grau. Quem que é minha função de segundo grau? Não é f de x igual a x quadrado mais bx mais c? Eu consigo encontrar. Olha lá nesse exemplo. Vamos obter a equação do segundo grau. Vamos obter a equação do segundo grau sabendo que o seu conjunto de solução é menos 3 e 8. Ou seja, o meu x1 vale quantos? Menos 3. O meu x1 é menos 3. E o meu x2 é 8. Então, tem a solução. Se eu tenho as raízes, eu consigo encontrar quem? A minha função do segundo grau. Só que a minha função do segundo grau é dado por essa condição aqui, ó. Quem que é esse S? O S não é a soma? O S é a soma. E quem que é a soma das minhas raízes, né? x1 mais x2? Quem que é x1? Ele não me deu x1? X1 vale quantos? Menos 3. Quem que é o x2? 8. Menos 3 mais 8 dá quantos? 5. Então isso daqui dá
5. Esse é o meu S de soma. Certo? Quem que é o meu produto? Não é x1 vezes x2? Olha o x1. Meu x1 vale quantos? Coloca dentro do parênteses. Vezes x2. Quem que é x2? 8. 3 vezes 8? 24. E menos com mais? Menos. Quem que é a minha fórmula para eu encontrar as raízes? Não é x quadrado menos o meu S de x mais quem? O meu P igual a 0. Meu x quadrado eu vou obter. Menos é da fórmula. Quem que é meu S? Meu S vale quanto? 5. Então eu vou substituir. 5 vezes x. Mais P. Meu P vale quantos? Menos 24. Então é mais menos 24. Igual a 0. X quadrado menos 5x mais com menos, menos. Menos 24 igual a 0. Essa é a minha equação do segundo grau. Essa é a minha equação do segundo grau. Se eu fizer o Bhaskara, o discriminante, o Bhaskara, quem que eu vou encontrar de raiz? Menos 3 e 8. Através dessa equação aqui. Então, eu tendo as raízes, eu consigo encontrar a minha equação do segundo grau. Deixa ele, tá pensando sobre. O Carlinhos vai em Guarantacite não, rapaz. Ele já é daqui, ele tá aqui. Ele é Guarantacite. É mesmo, senhor? É, sim. Aqui o negócio é mais em cima, meu irmão. Não é nem aqui embaixo, não é mediano, o negócio é lá. Ele já é lá embaixo. Que não é Guarantacite não, rapaz. Você tem que roubar. O negócio é pegado. Então tem que aproveitar. Aproveita a oportunidade que você tem, que são poucos. E tem essas oportunidades. Por que eu faço isso? Porque eu sei, meu amigo, que a estrutura, já passei por isso, eu não tive uma estrutura dessa. E eu queria ter. Eu queria ter uma estrutura dessa. Daqui para cima. Não, era daqui para baixo. Ficava assim, ó, oscilando. E eu poderia aprender muito mais. Só que é aquele detalhe. É cada um sabe o que faz. Né? Então, eu sei que vocês vão precisar disso daqui lá na frente. Por isso que eu passo para vocês. Porque a hora que você chegar lá, você vai se deparar com a situação, você vai falar, isso daqui eu aprendi. E sei fazer, e vai desenvolver, e vai conseguir. Agora você chega lá, era para você ter a base. E por alguma objeção ou por algum equívoco você não teve essa base, aí o que acontece? Você não vai conseguir, você vai perder o exercício. Então, já falei para vocês. Por que eu forço um pouquinho mais? Porque eu sei que vocês vão precisar. Se eu vir aqui e passar o basicão para vocês, vai chegar lá na frente, você vai falar assim, eu vi isso daqui, mas eu não sei desenvolver. Né? Então, precisa praticar. Certo? Falei nada, amigo. Então, é o seguinte. Vocês têm estrutura para isso. E não adianta chegar lá e falar, eu não tive base. E vocês vão ver. Vai chegar lá, vai ter muita gente que não vai ter base. Né? Ele conseguiu atingir a meta lá, entrar, mas às vezes não tem a base que era para ter. Porque eu já falei, é superficial. Superficial é o basicão. Você vai, leva mastigadinho. E aí, agora, aprimorar, se aprofundar, são poucos. Né? Então, fiquem atentos. Vamos lá. Dando sequência. Você já conheceu o Lima? Conheceu o Lima? Libra? Lima é o brabo. Lima? É o ótimo também trabalhar. Laranja Lima? Laranja Lima, sim. Não, esse Lima não é Lima mesmo. Ô, Vinícius. Vamos lá. Eu conheço o Lima. É um velho cajazeiro, senhor. Não, por isso não, apelido Ele tomava chope toda vez. Vamos lá, ó. Então, ó, novamente, presta atenção.
Obter uma equação de segundo grau sabendo que seu conjunto de solução é 2 e 3. 2 terços e 5. Ou seja, o x1 vale quantos? X1 é 2 terços. E o x2? 5. Então vamos para a soma. A soma não é x1 mais x2? Meu x1 vale quantos? Mais x2, 5. Como que eu resolvo 2 terços mais 5? Isso daqui, você já tem bagagem para isso. Tem nada embaixo é 1. Exatamente. Não tem nada embaixo, é 1. E agora? E agora? Agora chora, né? E agora? As bases são iguais? Não. 3 e 1. Tem que igualar as bases. Minha maior base é o 3. Que número multiplicado por 1 dá 3? 3. Fração equivalente. Multiplica embaixo por 3 e em cima por 3. Você já sabe disso. Ó. 2 terços mais 3 vezes 5. 15. 3 vezes 1. 3. As bases são iguais? Sim, mantém. Mantém as bases e soma os numeradores. 2 mais 15. 17. 42, exatamente. Pronto. Encontrei quem? Meu S, minha soma. Agora eu vou para quem? Para o produto. Ou seja, o produto é x1 vezes x2. Vamos lá, x1 vale quantos? 2 terços. E o x2? 5. Na multiplicação de fração, qual que é o conceito? Tem nada embaixo é 1, meu irmão. Numerador vezes... Cadê, meu irmão? Putz, não vai ter jeito. Aí não vai dar, irmão. Estrambela aí que nós vai botar aqui, pessoal. Vou arrancar tudo aqui. Quem é que vai tirar tomada pra você ver? Droga. Ó, Achei que ia dar tempo. Ele sempre pensou em tudo. É de aço, né? Graças a Deus. Eita, cara. tá tirando, né? Relaxa, amigo, relaxa. Vai dar tudo certo. Joga do lado, puxa do lado aí. Isso. É duro, você vê? Tem que modificar tudo aqui, ó. Senão a aula para. Foi, né? Foi. Antigamente era cabelo, agora mudou. Obrigado, Ana Júlia. Valeu, meu irmão, obrigado. Ajeitou. Então vamos lá, ó. O que acontece? Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 2 vezes 5, 10. E 3 vezes 1, 10 terços. Só isso. Qual que é a minha fórmula quando eu conheço as raízes? X ao quadrado menos Menos, meu irmão. S de X mais P igual a 0. É isso? Olha lá. Olha lá, X quadrado menos S de X mais P. É isso mesmo. Então, é só eu fazer agora a substituição. X ao quadrado menos é da fórmula, o meu S vale quantos? 17 terços. Faça a substituição do S, mais P. O meu P vale quantos? 10 terços. Pronto, encontrei. A minha função do segundo grau é f de x igual a x quadrado menos 17 terços de x mais 10 terços. É isso. Tudo bem? É isso, irmão. Ninguém dorme nessa sala. Ok? Dúvidas? Infelizmente não. Ah, beleza, bota ele na boca do lobo dormindo. Gente, colocaram bem perto dessa mesa. Não pedindo Pra agora, cuidado aí. Quebrinha, tem Exercício 3. Ah, tô te isolado na sala.
Ô, tirei meu nome da boca de vocês, por favor. Mesmo procedimento, meu x1 aqui vale quantos? 1 menos raiz de 5. E o meu x2 vale 1 mais raiz de 5. Já. Soma. E a fotinha, Rogério? Já, amiga, relaxa. 1 menos raiz de 5. Mais quem? Aqui é um binômio, eu coloco dentro do parênteses. 1 mais raiz de 5. Tirando do parênteses, ó, 1 menos raiz de 5 mais 1 mais raiz de 5. Raiz de 5. Tenho raiz de 5 e devo raiz de 5, isso aqui vai zerar. Portanto, vai sobrar quem? 1 mais 1? 2. Então, minha soma é 2. E o meu produto? O meu produto é esse daqui. Agora, que é o tchan. Olha lá, o produto é um binômio. Certo? O produto é o binômio, ó. É o quadrado da diferença. Ou seja, eu tenho 1 menos raiz de 5 vezes 1 mais raiz de 5. Aqui, o que eu teria que fazer? Pegar esse carinha aqui, ó, aplicar a distributiva, multiplicar por esse, presta atenção, depois não vai entender. E depois multiplicar por esse daqui. E depois pegar esse termo, multiplicar por esse e multiplicar por esse. Aplica a distributiva em todos os termos. Só que eu posso denotar o seguinte, que 1 menos raiz de 5 vezes 1 mais raiz de 5 é o quadrado da diferença. Ou seja, eu pego o primeiro termo e elevo ao quadrado, menos quem? O segundo termo e elevo ao quadrado. E vai ser a mesma coisa. Então, basta vocês pegarem isso daqui e aplicar a distributiva que vocês vão chegar no mesmo valor do quadrado da diferença. Produtos notáveis. Lá no 8º ano, mas eu não tive 8º ano. Era para aprender. Foi algo que ficou em defasagem, mas tem que ter o conhecimento. Não sei o que é produtos notáveis. Produtos notáveis, como funciona? Né? 1 ao quadrado dá 1. E raiz de 5 elevado ao quadrado, ó, notem que o índice aqui é 2, simplifica esse 2 com esse 2, o 5 sai da raiz. Então fica 1 ao quadrado menos quem? 5. 1 ao quadrado menos 5. 1 ao quadrado é 1, menos 5, menos 4. Ok? Quem que é a minha fórmula? X ao quadrado menos a soma de x mais o produto igual a 0. X ao quadrado menos... A minha soma deu quantos? A minha soma deu 2. De x mais o produto. Quantos deu o meu produto? Menos 4. Então é mais menos 4 igual a 0. X quadrado menos 2x, mais com menos é menos. Portanto, f de x é igual a x quadrado menos 2x menos 4. Encontrei a minha equação do segundo grau. Só isso. Dúvidas? Coisinha simples. Então, lá no grupo, você já tem o próximo TPL. Olha que coisa linda. Resolva as equações de segundo grau por soma e produto. Primeiro exercício. A, B. Que dia que é a nossa aula? Que dia que é a nossa aula? Eu não me lembro. A próxima aula. A próxima aula. Sexta-feira eu não venho na sala de vocês. Você não sei, Então, para sexta-feira. D, olha lá. C, já está no grupo. O D. 2. A equação possui raízes reais? Possui? Como que você identifica se ela possui raízes reais? De acordo com quem? Delta, discriminante. Se você verificar que o delta é negativo, não possui. Por quê? Porque o delta é negativo, não existe. Delta deu 0, possui duas raízes reais e iguais. O delta deu maior que 0, possui duas raízes reais e distinta. Só isso.
3. Determine a equação do segundo grau dadas as raízes, que nós acabamos de fazer. Então, é praticar B, C, D. Só isso. Olha lá. São 3 exercícios. O primeiro tem o A, o B. E o segundo é só um. O terceiro tem o A, o B, o C e D. Tá no grupo. Uma belezura. Tá no grupo. Lindo. Muito bonito. Muito bonito. Lindo demais. Professor, tem que colocar uma foto no nosso grupo, mano. Vamos colocar. Aqui, ó, tem que tirar aqui, ó. Aqui, ó. Vamos tirar Vem, então. vem. Deixa a porta, fecha a porta. Ravine. Fecha a porta. Vai tirar a prova inteira.